A gente está trabalhando o tema toda quarta-feira, o fim da igreja espectadora, acho que é reverendo, né, Tony Cook. E a gente vai hoje para o terceiro capítulo do livro. E se a gente for fazer uma retrospectiva aqui, no primeiro capítulo a gente foi mencionado sobre Joel, sobre o Espírito Santo, sobre toda a igreja, sobre todo o crente. E depois, quando a gente vai no segundo capítulo lá, o Caio trouxe a palavra do sacerdócio real, do sacerdócio que exercemos, que todo crente em Cristo Jesus tem esse sacerdote e deve exercê-lo. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre o que Pedro falou, e 1 Pedro 4, do verso 10 ao 11. 1 Pedro 4, verso 10 ao 11. Deve estar aí, mas vamos lá. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Deixa eu ver como está aqui. Vou ler de cá. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a gente vai ver que, quando o apóstolo Pedro está falando isso, ele está nos ensinando que todo crente é chamado para alguma coisa. Todo crente tem um chamado na sua vida, nós temos um chamado, e mesmo que às vezes a gente não entenda, mesmo que às vezes a gente não compreenda, mesmo que às vezes a gente nos coloque em lugares errados, em chamados que não são os nossos, mas é um tempo, e nós temos que chegar nesse tempo de amadurecimento no Espírito, para entendermos aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer, onde o Senhor quer nos colocar, para que possamos exercer aquilo que o Senhor tem falado, feito e derramado de dons na nossa vida. Todos nós temos um dom, todos nós temos capacitação vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nosso coração. Então nós temos que entender isso, nós temos que entender que em Cristo Jesus nós podemos vencer, nós podemos romper, nós podemos chegar em lugares que talvez a gente nem sonha, ou que talvez nem imagina, porque muitas vezes a gente é limitado pelas circunstâncias, pela nossa educação, por aquilo que crescemos, por aquilo que vivemos, por aquilo que nós vimos e ouvimos nossos pais fazer. Muito disso nos limita de crescer, de avançar, mas quando a gente entende que Deus nos capacita para algo maior, para algo e coisas sobrenaturais, a gente tem que começar a entender aonde a gente quer chegar, até onde eu posso me permitir aí, porque Deus quer, e Ele quer liberar para todo mundo dom, poder, Ele quer liberar para todo mundo entendimento, conhecimento, mas muitas vezes a gente não alcança, muitas vezes a gente leva de uma forma que não é a melhor maneira para conseguirmos aquilo que o Senhor quer dispensar na nossa vida. Aí que eu não lembro com quem que eu estava falando, mas boa parte da igreja, boa parte dos dias úteis aqui desse templo é dedicado ao ensino. Segunda e terça nós temos o Amós, quinta-feira nós temos o Metanoia. Então 3 dias por semana é dedicado ao ensino. Nem culto não tem, 2 cultos por semana. E o outro é do Área e o outro é do Zion. Então, às vezes, a gente tem que entender e aproveitar essas oportunidades, como a pastora Carol falou aqui, coisas vêm, pessoas vêm, unções vêm, quantos servos de Deus, por exemplo, a Rosana Lira, quantas vezes ela vem, quantas vezes um dos amigos nossos lá de Anápolis fala, nossa, nós tentamos já trazê-la tantas vezes aqui e não conseguimos. Eu acho que agora ela esteve lá, né, amor?
Mas ele ficou anos falando isso e não conseguia levar ela. Mas o Senhor tem aberto uma porta aqui para nós, uma porta para a gente alcançar coisas, para mergulhar no mais profundo, para ir em lugares que talvez a gente ainda não tem noção de onde Deus quer nos levar. Talvez tem pessoas aqui que acham que é só mais um culto, que é só mais um dia, que é só mais uma quarta-feira. Não, sabe, irmãos, todo dia é liberado aqui coisas poderosas na sua vida, todo dia é liberado palavras na sua vida, no seu casamento, na sua casa, no seu negócio, que pode mudar a sua vida. Ah, pastor, mas eu já ouvi e não cumpriu. Mas até onde você creu? Até onde você creu? Porque, como eu falo, e eu falei isso nessas aulas que eu dei agora, por exemplo, quando você agradece, depois que você recebeu a gratidão, não é fé. Fé é agradecer antes. Mas vamos lá, senão eu começo a falar e sai do tema do livro. Então, aqui nesses versículos que a gente leu, Pedro está falando que há o dom de falar e há o dom de servir. Então, irmãos, tem o dom de falar, tem o dom de pregar, tem o dom de ensinar, se a gente for estudar nos dons do Espírito Santo, tem dons que são dons de fala, de elocução, dons que nós falamos. E Pedro fala que tem aqueles que são chamados para falar, tem aqueles que são chamados para ministrar, tem aqueles que são falados para trazer uma palavra. E isso, sabe, irmãos, a gente pode trazer isso de uma forma mais natural. Como assim mais natural, pastor? Eu posso estudar para saber como eu me portar, falando para a multidão. Eu posso estudar para saber como eu devo falar, posso estudar sobre dicção. Eu posso estudar tudo isso, e muitos anos na minha vida eu estudei, e hoje eu nem, por conta do trabalho, por conta das empresas que eu trabalhei no meio corporativo, e às vezes a gente ganhava cursos sobre isso, essas coisas, às vezes era obrigado a fazer, nem queria, mas fazia, e às vezes a gente entende que isso é bom, isso não atrapalha, isso ajuda. Isso ajuda, sabe, a maneira de se portar, a maneira de falar, a maneira de conduzir, a maneira de respirar. Mas há uma capacitação sobrenatural para aquele que tem um dom de fala. Há uma capacitação vinda do Espírito Santo, e isso é nítido, porque às vezes a gente vai e ouve uma palestra bonita ali, não estou falando mal, mas de repente um coach, ele sabe ali trabalhar, conduzir, ele entende algumas coisas, e ele vai te levar em lugares que talvez você até se emocione, mas quando a palavra vem, quando o dom é do alto, quando é uma capacitação sobrenatural do Espírito, as coisas às vezes tendem a fluir de uma forma diferente, porque às vezes o irmão que pega esse microfone, ele não vai falar tão bem, ele não vai falar da forma que você está esperando, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele usa daquele homem e Ele começa a falar coisas na sua vida, Ele começa a falar coisas no seu coração, que você às vezes vai se rendendo àquilo, sabe, talvez não está tão bonito no ouvido, mas no coração cai, e quando você vê, você começa a chorar, quando você vê, você começa a dar glória a Deus, e uma palavra vinda de Deus, às vezes, no seu casamento, na sua vida, no seu negócio, vai te transformar, vai levar para lugares, e quando você assustar, as lágrimas estão descendo, porque o Senhor te curou ali, o Senhor te sarou, o Senhor mudou tua vida. E Pedro fala assim, olha, quando falar, fale como se fosse Deus falando. Fale segundo os oráculos de Deus, ou fale segundo a vontade de Deus. Então, às vezes, você que quer se capacitar para ministra do Evangelho, saiba que quando você pegar isso aqui, não é para falar aquilo que você tem dentro do seu coração. E muitas vezes eu brigava com os meninos lá em Rio Verde, porque eles vinham com os meninos lá do louvor, porque eles vinham com a música e falavam, pastor, isso aqui falou tanto no meu coração. Eu falava, deixa eu ver essa música. Puxa vida, amém, que falou no seu coração, mas não é o que Deus quer falar no coração da igreja. Então, coisas que eu tenho na minha vida, revelações que o Espírito Santo me dá, eu não posso pegar o microfone e às vezes falar, Deus está falando comigo, e assim de goela abaixo. Não, eu tenho que entender quando Deus fala comigo, eu tenho que entender quando Deus fala com a igreja, eu tenho que entender quando é algo, uma revelação pessoal dentro do meu íntimo, coisas que Deus quer tratar no meu coração, e eu não posso gerar isso para o coração da igreja, porque muitas doutrinas erradas foram feitas através disso.
Gente, não tem nada a ver com a pregação, mas o Senhor está levando. Por quê? Porque, irmãos, quando alguém fala assim, olha, tem que usar isso, tem que fazer dessa forma, só pode falar isso, só pode falar aquilo, e você vai na Escritura e não tem lá, então é coisa que Deus talvez até falou no coração daquele homem, daquela mulher, mas não leva isso para a tua vida. O Senhor está quebrando cadeias aqui de religiosidade essa noite, o Senhor está quebrando cadeias aqui que está impedindo você de crescer, o Senhor está te chamando para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje é noite de conhecimento, hoje é dia do Senhor falar para você, chega, dá um basta nisso na tua vida, seja livre para viver o sobrenatural de Deus. Seja livre para viver o sobrenatural de Deus, para viver aquelas expressões do amor do Pai, para viver aquilo que o Senhor quer na nossa vida de uma forma tão extraordinária. E às vezes a gente não vive por teimosia, às vezes a gente não vive porque achamos que tem que ser do nosso jeito. E quando a gente está exercendo, sabe, o dom de fala, quando a gente está falando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, muitas vezes o Senhor nos leva a falar coisas que talvez nós não queremos falar, que talvez no nosso natural a gente não teria desejo de estar tendo certas conversas, ou de pegando certas coisas, ou de orando para alguém em determinadas coisas. Mas nós temos que nos colocar como o Senhor quer que nos coloquemos. Nós temos que falar daquilo que o Espírito fala dentro do nosso coração. Nós temos que expressar, sabe? Tem gente que talvez, aleluia, que você está aqui e você fala, pastor, eu só acredito se Deus falar isso para mim. Mas o Senhor fala para você, aquela oração que você fez na sua casa, naquele dia, e você falou, se eu não entrar nessa parte, eu nunca mais ponho o pé na igreja, aleluia. Mas o Senhor está falando, eu vou entrar, mas no dia que tu abrir teu coração, no dia que a palavra tocar a tua vida, no dia que você entender que não é mais para você, aleluia, você tem concordado com o pecado muito tempo, aleluia, você tem concordado com o pecado muito tempo, e traz isso para a tua vida, e traz isso para o teu coração, e deixa o pecado tomar conta da tua casa, deixa o pecado, aleluia, você vê seus filhos trazendo o mundo para a tua casa, e você deixa, e aí você quer questionar a Deus, por que não acontece isso, por que não acontece a bênção, por que teu filho está no mundo, porque você é uma mãe e um pai fraco, perdoa falar, mas é isso. Se você não se posicionar em Cristo Jesus, se você não ministrar aquilo que está no teu coração, na vida do teu filho, você vai ter uma casa destroçada. Pegue em oração. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos lá, o dom de servir. Então também nós temos os dons de servir, nós temos pessoas que exercem um ministério de uma forma tão linda e que às vezes não é tão vista, que naturalmente aos olhos do homem, a gente olha e fala assim, puxa vida, ninguém está vendo quem está trabalhando, ninguém está vendo quem está servindo, ninguém viu o irmão que chegou mais cedo, colocou os cones ali, ninguém viu o irmão, a irmã que chegou e limpou o banheiro, ninguém vê, e naturalmente talvez a gente ache que isso tem menos importância, mas são esses homens e mulheres que sustentam a obra, são esses homens e mulheres que pegam seus talentos, que pegam seus dons, aleluia, que pegam, sabe, renuncia coisas da sua própria carne para vir servir, para fazer algo para vocês poderem sentar aqui e ter um tempo de glória, um tempo de comunhão, um tempo de um lugar bom, assim, ó, tudo limpinho, tudo arrumado, para que você sente, e às vezes as pessoas não dão valor. Quer ver? Vamos ler 1 Atos 6, do 1 ao 4. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E desmistificar algumas coisas. Aí, não, vou ler aqui. Atos 6, do 1 ao 4. A escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esse importante negócio, mas não perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse parece... Só até o 4, né? Isso. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então ali, irmãos, a obra foi crescendo, havia muitas viúvas, havia muitos pobres, e isso estava roubando muito tempo dos apóstolos. E eles tinham que parar ali, eles tinham que, fazer aquilo que precisava ser feito, cuidar da viúva, cuidar do pobre, alimentar aquele que tinha necessidade, visitar o enfermo. E eles começaram a falar assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos levantar 7 homens cheios do Espírito. Cheios do Espírito, e esses homens eles vão nos ajudar, para que a gente possa se dedicar ao ministério da palavra. E às vezes a gente lê isso aqui naturalmente e fala assim, puxa vida, então o mais importante é o ministério da palavra, o mais importante é o ministério da fala, é aquilo que eu vou falar, é aquilo que eu vou pegar, porque precisou levantar 7 homens para cuidar dessa parte. Mas aí a gente vê primeiro, que esses homens tinham que ser cheios do Espírito, e quando a Bíblia lá fala em Tiago, quem deseja episcopado, excelente obra deseja, e aí tem todas as condições para um bispo, mas lá embaixo tem as condições para os diáconos, é praticamente as mesmas coisas. Amém. E às vezes as pessoas acham que servir nos bastidores tem que ser de qualquer jeito. Não, irmãos. Amém. Como eu falo, esses dias eu pude participar, tive a honra de participar de uma consagração do Kids, e eu falei, vem para servir como se viesse para pregar. Se você gastasse o tempo de oração que às vezes um ministro gasta para orar, para revelar, para estudar a palavra, para servir nos outros departamentos, vocês veriam as coisas andar, fluir, milagres acontecendo, crianças sendo batizadas no Espírito Santo, aleluia. Sabe, você limpando a igreja, o Senhor visitando o teu coração, o Senhor cuidando das nossas coisas enquanto cuidamos da deles. Mas vamos ler, coloca Tiago capítulo 1, 27. Vamos ver o tanto que é importante. E que às vezes a gente tem valores errados, a gente coloca coisas na frente que não necessariamente precisa estar na frente. Tiago fala assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então talvez a gente pensou assim, puxa vida, é mais importante eu ler a palavra, porque os apóstolos levantaram alguém para ficar só por conta da palavra. Não, irmãos, eles tinham chamado para aquilo, eles eram homens que tinham os dons de fala, que precisavam pregar, que precisavam levar o evangelho, mas aqui a religião pura e sem mácula é visitar o pobre, os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e se guardar do mundo. Então vocês conseguem entender que muitas vezes quem está visitando, quem está cuidando, quem está tratando, quem está levando outras coisas além da palavra, talvez está exercendo uma religião muito mais pura. Quantos homens, grandes homens de Deus têm se perdido, quantos grandes homens de Deus têm deixado a vaidade entrar no coração, porque às vezes a gente acha e julga que determinado dom, que determinado cargo é mais importante do que o outro. Não tem, irmãos, nós somos corpo, e cada peça, cada órgão, ela tem que estar encaixada, ela tem que funcionar plenamente, senão todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre, nós temos que entender isso, não é porque às vezes você está na frente, por exemplo, tem muita gente me olhando aqui, e muitas vezes quando eu vou embora, depois que eu pegar, alguém chega, pastor, que palavra boa, fala amém, meu irmão, mas não deixa isso cair no teu coração, no dia que você estiver pegando e alguém vier falar, pastor, isso, aquilo, não, irmãos, a gente fez o que Deus nos chamou para fazer, a gente tem falado daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, e quando a gente entende isso, a gente entende nossa posição, que eu não sou melhor do que o diácono, que eu não sou melhor, aleluia, de que qualquer um, de qualquer irmão em qualquer cargo, não, todos são importantes, todos são preciosos para Deus. Talvez se a igreja entendesse isso, as coisas andassem melhor, porque muita gente quer estar em evidência, muitas vezes a gente quer usar, quer exercer esse dom de fala, e muitas vezes o Senhor não te chamou para isso. E quando homens e mulheres estão na posição errada, a igreja não anda, a igreja sofre, é um peso, porque as peças não estão encaixadas. Sabe, é como se você estivesse andando num carro sem pneu, só com as rodas.
mas todas as peças se encaixam em Cristo Jesus. O Senhor está aqui essa noite para fazer nós entendermos o nosso chamado, aquilo que precisamos, aquilo que entendemos, aquilo que está dentro do nosso coração. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, essa noite, que cada peça, que cada pessoa, que cada alma aqui entenda o seu chamado para poder desfrutar aquilo que o Senhor tem para você, para poder desfrutar aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, para você ver milagres, aleluia, para você ver maravilhas, para você ver as coisas acontecendo. Basta se colocar na posição, e o resto o Senhor faz. Pastor, então se eu sou diácono, eu vou morrer diácono. Não, irmão, Deus levanta quem Ele quer, aonde Ele quer. Os dons, aleluia, se a gente for ler dons, como o Brad está vindo aí, em inglês, se você pegar uma Bíblia em inglês, lá vai estar gift, presente. Os dons são presentes de Deus, e Ele dá a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele distribui, Ele sonda corações, Ele vê o tempo, sabe? Porque às vezes a gente acha, porque eu tenho um cargo. Não, irmãos, não importa, porque muitas vezes, talvez Deus usa mais de uma pessoa, talvez tem pessoas que estão em posições diferentes, porque há um tempo de amadurecimento, há um tempo de experiências que aquela pessoa já viveu, de estudos que aquela pessoa já teve, que talvez você ainda não alcançou, mas nada te impede de, em Cristo Jesus, você ir nesses lugares também. E não só materialmente, não só do nosso esforço, mas na parte espiritual também. Tem lugares que precisamos mergulhar, tem lugares que precisamos entrar, tem lugares que nós precisamos nos deixar a correnteza do Espírito nos levar, porque às vezes a gente está até no rio, a gente está até sentindo, mas a gente está lá firme, porque a gente ainda tem medo, não tem uma total dependência do Espírito Santo, a gente tem medo de acontecer alguma coisa, a gente tem medo de repente não sair daquele lugar que o Senhor nos quer colocar, mas o Senhor está falando para você: eu te levarei, aleluia, para lugares que você não sonha, eu te levarei para lugares que você ainda não viu, aleluia. Você está muito no raso ainda, o Senhor te chama para mergulhar, o Senhor te chama para avançar, aleluia, para que você possa chegar. Um grande navio não navega em águas rasas, não navega, ele encalha, e você está como uma boia, como uma jangadinha ainda, mas o Senhor está te chamando para ir em águas mais profundas, aleluia. O Senhor quer te levar em posições. Há dons que precisam ser derramados no seio dessa igreja, há dons que precisam ser manifestos na vida de pessoas, aleluia. Tem pessoas aqui que já foi plantado o dom no coração, mas você está com medo de exercê-lo, você não tem coragem, você se veste numa capa de vergonha, você fala: é minha timidez. Não, é seu orgulho, aleluia, porque às vezes Deus já mandou você falar para alguém, e você falou: eu não vou falar, porque se não cumprir é com Deus, aleluia, porque se Ele colocou no teu coração, Ele é fiel para cumprir. Eu libero o dom de falas agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Recebe o dom, aleluia, agora, minha irmã. Recebe o dom de profetizar, aleluia. O Senhor vai abrir teu espírito, aleluia. O Senhor vai fazer você falar em variedade de língua. O Senhor vai fazer, aleluia, você ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Seja cheia a igreja do Senhor, para que a glória seja manifesta nesse lugar agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Está denso, irmãos, tem coisa sendo gerada aqui no reino, há um combatimento, aleluia. O Senhor quer te levar para um novo nível, e você não quer ir, mas o Senhor te fala: hoje eu dou um fim nessa tua prova, aleluia, hoje eu dou um fim nessa tua tentação, aleluia. Pornografia, vai embora dessa igreja agora, aleluia, pela autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor já plantou tanta coisa no teu coração e você está com essa porta fechada. O Senhor já plantou tanta coisa na tua vida e você está com essa porta fechada. Você não tem coragem de sair. Você está vestido para a batalha. Você está cheio, o Senhor já colocou, o Senhor já te deu. Toda timidez sendo quebrada agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Toda inconstância, aleluia. Toda fraqueza indo embora,
todo refrigério da parte de Deus chegando, aleluia, todo dom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, aleluia, sendo gerado na tua vida, no teu coração, aleluia, e a resposta que tu quer, o Senhor é fiel para te dar, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aquela conta vai ser paga, em nome de Jesus, você não sabe onde vai vir o recurso, aleluia, mas Deus te capacita. Ah, pastor, mas eu preciso que alguém venha e me dê tanto. Não, aleluia, o Senhor vai te capacitar para trabalhar, o Senhor vai te dar capacidade para você, aleluia, saber administrar, para que as coisas fluam na tua vida, aleluia, para que o teu preocupar não seja com o natural, mas que haja um refrigério, para que o sobrenatural tenha livre acesso na tua vida. Enquanto gastamos nossa atenção no natural, o sobrenatural mingua. O Senhor faz, o Senhor multiplica, o Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer que nós buscamos mais e mais dEle. E há uma consequência quando nós buscamos Ele. A vida com Deus não é uma vida passiva. Ele não nos chama para espectadores, mas é a expressão real da nossa vida em Cristo. Nossa vida tem que ter mudança no nosso caráter, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Então a gente precisa entender que, sabe, não é viver de conferência em conferência. Nós vamos ter uma conferência aqui maravilhosa. Nós tivemos uma conferência dos jovens maravilhosa. Mas você não pode viver de conferência em conferência. E, sei lá, se vir ministro a cada 4 meses, você vai ter uma experiência real com Deus a cada 4 meses. O Senhor quer que nesses 4 meses, todo santo dia, você tenha experiências com Ele. Mas isso envolve uma mudança em nós, isso envolve uma transformação de caráter, isso envolve a nós, sabe? Como a Bíblia fala, aquele que roube, não roube mais. Então nós precisamos entender isso, aquele que peca não peque mais, aquele que trai não traia mais, aquele que é infiel que não seja mais infiel, aquele que tem pensamentos que não são lícitos, tira esse pensamento da tua cabeça, para que o Espírito Santo possa ter um acesso real, fluido no teu coração, para que a voz dele não seja impedida na tua vida. Porque muitas vezes colocamos as vozes do mundo acima da voz de Deus dentro da nossa vida. Isso é nítido. Por exemplo, sei lá, se eu começo a ver aqueles jornais que falam de morte, de sangue, de tudo aquilo, a gente começa a ficar com medo. Se eu começo a ver tão somente coisas, está em crise, está em crise, está em crise, as coisas começam a ficar ruins. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas já foram vencidas. No nome de Jesus eu posso vencer qualquer coisa. No nome de Jesus eu destrono principados e potestades. Sabe, no nome de Jesus, sabe, milagres são gerados. Daniel não tinha Jesus, mas um homem que se colocou em oração, que queria saber ali coisas ali, e houve uma oposição do inimigo para que não chegasse na vida dele, aleluia. Deus mandou um arcanjo, o arcanjo Miguel ali, para lutar e pelejar. Porque quando a gente se coloca no propósito de Deus, as coisas têm que chegar na nossa mão, as coisas têm que vir, aleluia. E muitas vezes elas já estão geradas no reino e a gente ainda não consegue alcançar. Porque nós criamos barreiras, aleluia, nós criamos barreiras na nossa meninice, no nosso ego, na nossa falta de buscar a Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas faltas, nos nossos pecados de estimação. E isso nos impede de avançar e alcançar novos níveis, mas na autoridade que é no nome de Jesus. Hoje eu quebro todo o laço do maligno, aleluia. Hoje eu abro portas, aleluia. Tem um anjo aqui com chave, abrindo cadeias aqui essa noite, aleluia. E ele está passando na nave da igreja, ele está liberando vidas, aleluia, para caminhar, aleluia. Quando a igreja se pôs em oração, as cadeias saíram e Pedro saiu. Vem para fora, igreja do Senhor, vem para o Espírito, aleluia. O Senhor chama você essa noite para algo diferente. Aleluia. Somente viveremos o sobrenatural de Deus quando entendermos e aceitarmos o chamado de Deus na nossa vida. E eu não estou falando de ministério. Eu não estou falando, pastor, então o meu chamado é ser pastor, o meu chamado é ser mestre, o meu chamado é ser profeta. Não, eu estou falando de um chamado diferente,
para andar em santidade, para andar em comunhão, para andar em confiança, para andar em fé, para romper essas coisas na nossa vida. Esse chamado de Deus está gritando na Bíblia. E se vocês forem ler o livro lá, tem, sei lá, uns 50 exemplos só no livro de Pedro, sabe? Falando de como nos posicionar, de como o Senhor nos quer, do chamado de Deus para a nossa vida, sabe? De fé, de comunhão, de oração, uma vida de santidade, uma vida de se apartar das coisas do mundo, aleluia. Uma vida, sabe, não de mais de levar o Evangelho de qualquer forma, não. Mas que isso seja real, que isso seja algo tão natural na nossa vida, que isso vai impregnar na nossa identidade. E às vezes a gente fica assim, tem que tratar a identidade, tratar tanta coisa. Busca Deus em oração. Busca Deus, começa a entregar uma santidade maior para Deus, começa a entregar mais tempo de oração, começa a entregar, sabe, mais leitura, começa a abrir essa Bíblia, comer essa Bíblia aqui, ó, e vocês vão começar a ver os milagres acontecer, mas muitas vezes a gente quer levar a vida de qualquer maneira, e depois quer cobrar a Deus de coisas que não dão certo. E eu não vou falar o ano, mas estou lembrando do exemplo aqui, numa turma do Amox, que é um lugar para formar ministros. O diácono chegou para mim, o irmão que estava servindo, falou, pastor, a irmã lá está jogando joguinho. Puxa vida, você sai da sua casa, você vem gastar 2 horas aqui, você está pagando por mês, para chegar aqui e levar de qualquer jeito. Quem você está enganando? Você mesmo. Quem você acha que, aonde você acha que você vai chegar? Ou igual quando tem esses 2 anos de Amox aí, vai dando um final, um monte de gente que deixou um monte de matéria para trás, aí fica tudo doido, querendo repor de qualquer jeito, só para ter um diploma, só para falar que formou, mas não está dentro do coração. Irmãos, eu já li a Bíblia um monte de vezes, mas tem trechos que eu passo hoje, Deus me dá revelação, que eu não tive quando eu li, só para falar que eu li a Bíblia. Então essas revelações de Deus tem que ser algo dentro do nosso coração, algo que vai transformar, algo que vai mudar, algo que vai fazer realmente a gente crescer e avançar, ter experiências, ver milagres sobrenaturais, ver as coisas acontecer, tanto no material, quanto no espiritual, quanto no físico. Me perdoe, mas vocês precisam crescer, vocês precisam avançar. Por exemplo, tem hora que a gente está aqui, está um barulhão, o pessoal conversando, irmãos, em nome de Jesus, sabe, vem com reverência para a casa do Senhor, vem com reverência para você, às vezes, escutar uma palavra, para você escutar um louvor, para você escutar aquele ministro de louvor que se dedicou estudando, sabe, cantando, ensaiando, e você vem de qualquer forma, aleluia. Hoje é um dia do Senhor fazer, aleluia, cobranças nessa parte, porque o Senhor quer abençoar, o Senhor quer derramar coisas, o Senhor está plantando, aleluia, coisas no seio dessa igreja que precisa nascer, mas Ele está arando, Ele está arrancando a erva daninha, Ele está tirando a pedra do caminho, aleluia, Ele está adubando, Ele está colocando veneno para matar a praga, porque, aleluia, a glória que vai acontecer aqui, as coisas que estão sendo geradas, aleluia, aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, vai abalar o mundo. E Deus precisa de homens e mulheres que estão sendo forjados aqui nesse lugar. Sabe, se você não quiser, Deus não vai para a obra dele. Ele levanta outro. Então, se esse chamado está queimando no seu coração, se apressa em fazer a vontade dele. Se apressa, vai. Se coloca na posição, para que isso não seja retardo na tua vida, para que isso não seja pedra de tropeço, mas não, é para você ir, aleluia. Eu vejo pessoas, aleluia, em nome de Jesus Cristo, no Espírito agora, eu vejo pessoas atravessando o oceano, aleluia, eu vejo pessoas, aleluia, em outras nações pregando, aleluia. Vai ter o dia que você vai se sentir ameaçado, aleluia, vai ter o dia que alguém vai querer te bater, aleluia, vai ter o dia que você vai apanhar, aleluia, mas você vai dar glória a Deus, porque você será instrumento para curar vidas, aleluia, você levará o Evangelho além das nações. Aleluia. Pastor, quem sou eu? Gideão falou isso. Gideão falou, ele estava malhando trigo no lagar.
Senhor, eu sou o menor da minha casa. Vai, Gideão, vai logo fazer o que eu estou te mandando, homem. Vai, igreja do Senhor, fazer aquilo que o Senhor está mandando. Vai, igreja do Senhor, viver coisas novas e sobrenaturais. Vai, igreja do Senhor, aleluia, se colocar em posição de ser abençoado, aleluia, como Isaías que falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Hoje é um dia de envio, aleluia. Hoje eu libero condição, aleluia, aqui para você visitar nações, aleluia. Hoje eu libero condição aqui para você levar essa palavra para outros lugares, aleluia. Eu declaro, aleluia, aquele povo que está clamando por algo que eles nem sabem, mas eles vão te encontrar, eles vão conhecer essa palavra, aleluia, aquele povo, aleluia, como foi profetizado, aqui foi profetizado, tinha uns irmãos que faziam parte de um grupo de oração, e um dia chegou um pastor lá, um primo de Eliane, nós levamos ele para pregar lá, e acabando a palavra, ele falou: Neto, eu preciso entregar o que Deus está mandando. E ele falou assim: nesse grupo, Deus vai mandar um pastor para cá. E quando chegar esse pastor, desse grupo vai nascer uma igreja. E essa igreja nasceu, a maioria das pessoas eram daquele grupo de oração quando começou a igreja. Está aqui o irmão Cícero, a Selma não está aqui, mas estava também. Tinha outras pessoas que tiveram tempo e saíram, mas nasceu uma igreja dali. Nasceu uma igreja e um homem profetizou, porque ele acessou o Espírito, ele acessou coisas no reino, aleluia, em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui como profeta de Deus falando para você essa noite, aleluia. Eu vejo novas igrejas sendo abertas, aleluia. Eu vejo conexões sendo geradas, aleluia. Eu vejo pessoas sendo enviadas, aleluia. Eu vejo pessoas sendo capacitadas para começar. Eu vejo pessoas, aleluia, para às vezes ficar triste porque vai ter o dia do culto e vai vir 4 pessoas, aleluia. Mas o Senhor vai te dar uma persistência, aleluia. O Senhor vai fazer você não desistir. O Senhor vai fazer você não se dobrar, aleluia, aos caprichos desse mundo, aleluia. O Senhor te levanta hoje como um profeta para a nação, aleluia. O Senhor te levanta hoje como um evangelista aprovado nos dons, aleluia. O Senhor te levanta hoje como um mestre, aleluia, cheio de sabedoria, cheio de unção para ensinar, aleluia. O Senhor te levanta hoje como pastor, aleluia, para cuidar das ovelhas do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui com dom de interpretar línguas? Aleluia. A última vez que eu fiz isso, na hora não veio ninguém. Depois veio 3 pessoas falando: ah, pastor, o Senhor me derramou o dom naquele dia. Eu preciso do intérprete. Se o povo não entender, é culpa sua. Pode pegar, dá um microfone para o irmão Cícero. O senhor perguntou quem tem o dom? Quem tem? O irmão Cícero quer. Ele disse que não tem ainda. Pastor Bruno, libera o dom na vida dele. Então vem. Apareceu aqui. Dorialá basta de cantar a marcha. Pode falar para a igreja o que Deus te der. Existe um novo reino, um novo reino que se instala nessa casa, pois o Senhor está agora sobre a casa do Pai Santo. Existe um reino, um novo reino, com novos dons, novas pessoas, novos milagres, sendo derramados sobre este povo. Acorda, meu povo. Acorda, existe uma nova igreja, um novo reino, porque o Senhor te levantou. O Senhor tem levantado pessoas no meio deste reino
Cantaralamassore de que te aralamassoi. Rodnamansere que te aralabastore cantaralabassore badari alabassoi. Já foi, perdi o intérprete. Gente, nós vamos orar, ainda tem um tempinho. Quem quiser vir aqui na frente, receber os dons do Senhor, quem está precisando de algo da parte de Deus, que só o Senhor pode fazer na tua vida, vem na frente. Nós vamos orar. Quem precisar ir embora, se a gente passar do horário, pode ir embora. Nós vamos encerrar o culto agora.